Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem e ouvindo a gente bem. Meu nome é Beatriz, eu sou estagiária do Laboratório de Inspeção. E hoje a gente vai ter uma palestra, a primeira palestra do ano, né? Nesse novo ciclo de lives nosso. Hoje vai ser com a médica veterinária, Jéssica Becker. Ela é especialista em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos. Ela é pós-graduada em higiene e inspeção de produtos de origem animal. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre a atuação do médico veterinário na indústria de alimentos. Então, eu vou trazer a Jéssica aqui para a gente conversar um pouco com ela. Tudo certo, Jéssica? Tá ouvindo bem? Oi, tô ouvindo, Beatriz, tudo certo. Eu tô te ouvindo bem, então eu vou pôr sua apresentação. Pode ficar à vontade, tá? Tá bom, obrigada. Então, boa noite, pessoal. A convite, né, da Beatriz. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre a atuação do médico veterinário na indústria de alimentos. E como ela já falou, meu nome é Jéssica, sou médica veterinária e já atuo no setor de responsabilidade técnica e prestando assessorias e consultorias, tá bom? Então, o campo de atuação da medicina veterinária, ela é muito abrangente e vai muito além da clínica, né? Infelizmente, ainda hoje, né, com tantas tecnologias e informações, às vezes algumas pessoas ainda não sabem dessa área, né, que a gente atua, que a gente pode atuar. Então, a gente não cuida somente dos pets, somente dos animais, né? Temos diversas possibilidades dentro da medicina veterinária, e uma delas é a atuação na área de alimentos, tá bom? Então, nós, veterinários, fazemos parte da saúde única, que contempla os animais, o ambiente e os humanos. Ou seja, cuidamos sim dos animais, mas também cuidamos da saúde pública e do ambiente, através do controle de zoonoses, e cuidamos dos humanos quando trabalhamos com o controle de qualidade e a inspeção dos produtos de origem animal. Então, durante toda a nossa graduação, a gente adquire conhecimentos técnicos e práticos, né, para atuar desde a sanidade e bem-estar na propriedade, cuidando propriamente dita da saúde dos animais, até na área industrial, na parte de alimentos, onde cuidamos de diversas documentações, implementamos programas de autocontrole, tá? E tudo isso com o objetivo, né, de garantir tanto a saúde dos animais quanto a saúde dos humanos. Então, nós asseguramos que não vai haver risco nenhum de transmissão de doenças pelo consumo de produtos de origem animal, porque nós sabemos que nós humanos, quando a gente consome um produto contaminado, pode ser de origem animal, vegetal ou até a água, a gente pode adoecer, que são as chamadas DTA, né, as doenças transmissíveis pelos alimentos. Então, a nossa função é garantir que o alimento chegue para o consumidor seguro. E nesse meio, né, do setor de alimentos, a gente tem uma lei, que é a Lei 5.517, de outubro de 1968, que ela nos garante, né, que é de nossa atuação, é de nossa competência. Então, aqui eu coloquei um parágrafo para vocês dessa lei que fala sobre o exercício da profissão e fala que é de competência privativa do médico veterinário a inspeção e a fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico. Então, dentro de diversos setores, diversos estabelecimentos de produtos de origem animal, nós podemos atuar e é de nossa competência. Então, onde tem a produção, manipulação, armazenagem e comercialização de produtos de origem animal, é de competência privativa do médico veterinário.
Além, né, dessa parte, a gente pode atuar em diversos outros estabelecimentos. Então, qualquer estabelecimento de produtos, né, de origem animal e de alimentos em si, a gente pode atuar, né, como os abatedouros frigoríficos, supermercados, açougues, fábrica de banho e gorduras, fábrica de laticínios, padarias, peixarias, né, entreposto de carne, leite, peixes, ovos, mel. São diversas as possibilidades, né? Também podemos atuar em universidades. Então, a gente viu todos os estabelecimentos, né? Ou, todos não, né? Alguns dos estabelecimentos que podemos atuar. E dentro desses estabelecimentos existem as formas que a gente pode atuar, né? Então, aqui a gente pode trabalhar concursados, né? A gente pode prestar concursos, ou a gente pode trabalhar de forma contratada pela empresa, então, que é o trabalho fixo pela CLT. A gente pode seguir a área acadêmica, ou a gente pode realizar as prestações, né? Seja pessoa física ou jurídica. E agora a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, no setor público, a gente tem os concursos, né? Os concursos, eles são muito requisitados, né? Principalmente esse concurso de auditor fiscal federal, que é um concurso do MAPA, né? Que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a remuneração dele é muito boa. Então, todo mundo quer trabalhar como auditor fiscal, né? Quer ser um auditor fiscal. Mas além do fiscal federal, a gente tem o fiscal estadual e o municipal, que são os 3 tipos de inspeção que nós temos. Então, são diversos os órgãos que fornecem concursos, né? Além do MAPA, tem a Anvisa, tem o IMA, tem o SIDASC. Então, assim, tem vários órgãos de diferentes municípios, né, de diferentes estados, que vão oferecer os concursos para os médicos veterinários, tá bom? Algumas vantagens dos concursos é o retorno financeiro, né? A não exigência de uma experiência prévia, porque a gente vai ver que dependendo das outras formas de atuação, a gente precisa ter ali alguns anos de experiência em determinada área, ou também a gente precisa de fazer várias especializações, né? Então, aqui no caso, para concurso, a gente não precisa fazer nada disso. Porém, isso não significa que é fácil, né? Também tem as suas dificuldades, né? Primeiro, que não é sempre que abre os concursos, né? Então, isso já é um fator que já dificulta a entrada em concurso público. Segundo, que a gente precisa estudar diversas matérias, não só a matéria específica em si da veterinária, né? A gente, quando vai prestar um concurso, no edital, tem quais são as matérias que são solicitadas, né? Mas normalmente cai matemática, português, informática, né? Entre outras matérias, além da parte específica, tá bom? Alguma das funções, né, de quem trabalha concursado como fiscal, né, médico veterinário, seriam os fiscais desses serviços de inspeção, federal, estadual ou municipal. Eles são responsáveis pelos exames ante-mortem e pós-mortem, ou seja, antes do animal ser abatido e após o animal já ter sido abatido, tá? Então, ali ele vai cuidar, ver, né, se o animal está apto para o consumo humano, cuidar da qualidade da carcaça, ele vai combater fraudes e adulterações, porque, por exemplo, às vezes a gente olha um animal e ele aparentemente está saudável, mas a partir do momento, lá no pós-mortem, que ele está passando pelas linhas de inspeção, a gente acha em algum órgão ou até na carcaça algum indicativo de doença. Então, esse animal, ele é separado, né, da linha de inspeção normal e ele vai ser inspecionado mais minuciosamente. E daí, esse médico veterinário vai decidir o destino daquela carcaça e dos seus órgãos, né, se o animal vai ser condenado parcialmente ou totalmente, por exemplo. Agora, na área acadêmica, é aquilo que eu falei, a gente precisa, demanda um maior tempo,
Porque a gente, para quem vai seguir a área acadêmica, são anos estudando, se especializando, né, fazendo mestrado, doutorado, que é aquilo que eu falei que no concurso não precisa ter esse estudo prévio, né? Então, na área acadêmica, a gente demanda um maior tempo para a gente entrar no mercado, né? Podemos ser professores de universidades públicas ou privadas, né? E também podemos trabalhar na área acadêmica como cursos próprios. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso de rotulagem para vocês. Então, eu sou a professora do curso de rotulagem de vocês. Então, eu estou atuando na área acadêmica também. E tudo também depende da faculdade que vocês vão trabalhar. Porque eu já vi universidades que o professor só tinha residência e pós-graduação, por exemplo, e em outras que o professor não pode ter menos que o doutorado, tá? Então, tudo depende, né, de faculdade para faculdade. No setor privado, a gente tem duas maneiras de poder trabalhar também, né, que é aquela na CLT, que é o profissional contratado da empresa. Então, como que a gente entra nessa área? A gente monta o nosso currículo, né? E a gente vai enviar para as empresas que a gente vê que tem vagas disponíveis na nossa área, tá bom? Aí o processo de contratação também depende de empresa para empresa. Tem empresas que faz só a pré-seleção do currículo e depois uma entrevista. Já tem outras que, além da seleção do currículo, faz um processo seletivo bem grande, onde tem diversas etapas, além da entrevista, tá bom? Dentro desse trabalho contratado pela empresa, a gente pode ser responsáveis técnicos, ou analistas, coordenadores, supervisores ou gerentes do controle da qualidade, tá bom? E os nomes também, né, dos cargos são diferentes para cada empresa, tá? E a outra forma da gente trabalhar, né, no setor privado ainda, é como profissional autônomo, né? Então, a gente vai ser autônomo ou abrir uma empresa para a gente prestar serviços para os estabelecimentos. E muitas pessoas, né, me perguntam, né, assim, no Instagram, me mandam mensagem, por que me falando, nossa, essa área de alimentos é muito difícil de entrar, eu já mandei meu currículo para diversos lugares, ninguém nem responde, que você me ajuda, né, o que eu faço, o mercado de trabalho está muito, nessa área, muito difícil. E o que eu sempre falo para as pessoas quando me perguntam isso? Essa área de alimentos, ela é difícil como todas as outras, né? Elas têm seus pós e seus contras. Mas, que nem a gente falou, o concurso, ele não precisa ter aqueles anos de estudo, digamos assim, para fazer as especializações, mas, de qualquer forma, ele também é difícil. A gente precisa ter disciplina, né, em qualquer uma das áreas para a gente estudar. Então, a gente, eu quero ser professor. Então, você já tem que começar a fazer todas as coisas necessárias para você já ir agregando o seu currículo para no futuro você poder ser um professor. Eu quero ser concursado. Então, você já tem que ir estudando desde já para você poder passar num concurso, né? Para quem ainda é estudante, né, vocês podem aprimorar, né, o currículo de vocês, adquirir essas experiências através de estágios, né, através de palestras. Vocês, por exemplo, o pessoal aqui do grupo de estudo, né, eles estão à frente de um grupo, então eles fazem contatos, eles têm, não que eles têm mais chances de entrar, mas eles já estão um pezinho na frente, sim. Por quê? Porque eles estão ali fazendo contato. Pensa, você vai numa palestra, aí vamos supor que é presencial, né? Você tá lá tendo a palestra, terminou a palestra, você vai lá e conversa com o palestrante, tira dúvidas e tudo mais. E tem outro que assistiu a palestra, vai embora. O palestrante nem sabe que aquela pessoa estava lá, porque ele não conhece todo mundo. Então, essa pessoa que foi falar com o palestrante, a pessoa que fez bastante estágios, que fez bastante network, que deu monitorias,
na faculdade, ela já está um pouco à frente daquelas que não, tá bom? Então, se você ainda é estudante, que eu acredito que a maioria seja, foca em fazer essas coisas que vão agregar no seu futuro, para quando você se formar, você não ficar meio perdido. Então, você já está, né, se familiarizando desde o começo da graduação. Mas, o que eu falo para essas pessoas que me perguntam? Né? Todas têm as suas particularidades e as suas dificuldades. Mas, se a pessoa já tentou mandar currículo, ninguém respondeu, concurso não abre ou não passou, área acadêmica não tem vocação, né? Então, o que eu indico é para ela trabalhar de forma autônoma. Essa forma, ela seria a mais rápida, né, entre aspas, da gente entrar no mercado de trabalho. E por que ela seria mais fácil? Porque ela não precisa esperar abrir concurso, ela não precisa ficar anos, né, fazendo mestrado e doutorado, que a gente sabe que demora uns 8 anos, né, para terminar os dois. Então, eu consigo entrar mais rápido. Então, quando alguém me pergunta isso, eu sugiro que vocês trabalhem de forma autônoma nessa área, até vocês conseguirem entrar no tão sonhado concurso, ou até conseguir trabalhar naquela empresa que você tanto admira, tá? Então, para a gente trabalhar de forma autônoma, a gente precisa falar sobre essas 3 prestações de serviço, que é a responsabilidade técnica, a assessoria e a consultoria, tá? Elas são formas diferentes da gente atuar dentro da área. E a responsabilidade técnica, a gente pode trabalhar, né, também como um profissional contratado, que é o meu caso, né? Mas a gente também pode trabalhar de forma autônoma, que é essa que eu quero passar para vocês, porque para quem está tendo dificuldade em entrar nas outras áreas, pode começar com essas e depois ir aprimorando. Mas, lembre-se, né, não é porque essa é a mais fácil que você não vai fazer curso, não vai fazer nada. A gente tem que ser conhecido como o profissional, não como mais um profissional, né? Então, a gente tem que, sim, continuar sempre fazendo cursos e nos atualizando para a gente ser um bom profissional, né? Para a gente não fazer coisas erradas e prejudicar o consumidor ou a empresa que a gente trabalha. Porém, nessas prestações de serviço, não é privativo do médico veterinário em alguns estados, tá bom? Então, vocês lembram que a parte de inspeção que eu falei é privativa do médico veterinário? Porém, para atuar como autônomo, né, diversos profissionais podem atuar na área de alimentos, não só o veterinário, tá bom? Então, falando aqui sobre a responsabilidade técnica, o profissional, ele assina sobre um estabelecimento, tá? Então, você está literalmente assinando que você garante a qualidade daquele alimento que você produz para o consumidor. Então, qualquer coisa que saia fora do normal, que dê errado, que possa causar um prejuízo para o consumidor, você pode responder civil e penalmente por isso, tá? Então, só que calma, né? Não se assustem, porque você tem meios para você se resguardar, tá bom? Então, tudo que você fizer neste estabelecimento, você registre, né? Você documente qualquer treinamento, qualquer reunião, você anote tudo. Primeiro que quando o médico veterinário fiscal vier fiscalizar o seu estabelecimento, ele vai pedir para você mostrar este documento, e porque também você pode se resguardar, porque muitas vezes, né, o responsável técnico às vezes pode pedir alguma coisa, orientar o proprietário sobre uma coisa estar errada e o proprietário não querer fazer, né? E daí você anota e faz ele assinar para, se caso acontecer alguma coisa, você não ser responsabilizado por isso. É claro que se o estabelecimento, né, começar a fazer muitas coisas erradas, você não precisa ficar ali, né, porque você tem a possibilidade de perder a sua profissão por causa disso, sendo que tem diversos outros locais, estabelecimentos, que querem fazer o certo, tá bom? Então, a sua função como RT é orientar, tá? Que o fiscal, normalmente, ele vai chegar, vai apontar
os problemas que precisa ser arrumado e vai embora. E aí você fica lá para orientar, né, os proprietários e os manipuladores sobre todas as legislações que precisam ser feitas, tá bom? Tudo que precisa ser cumprido. E no RT, você tem que cumprir uma carga horária definida pelo conselho, tá? Então, você precisa entrar em contato com o seu conselho mesmo e perguntar, né, se você pode atuar em tal estabelecimento e qual a carga horária. Porque no Brasil a gente não tem padronização, né? Então, cada estado tem uma legislação, cada estado é de um jeito. Por exemplo, no estado de Minas, só pode ser responsável técnico médico veterinário. Já em outros estados, pode ser que o zootecnista possa ser RT, tá? Então, por isso que você precisa consultar sempre o seu conselho para ter certeza da sua atuação, tá? Quando a gente presta o serviço de RT também, de responsabilidade técnica, a gente precisa fazer um documento que chama Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. Nesse documento, a gente coloca os dados da empresa, né, nossa remuneração, carga horária e as funções. Esse documento ele é assinado, né, por nós, pelos proprietários, e fica em posse nossa e do conselho também, tá? Algumas das funções que temos, né, dentro do serviço, né, de responsabilidade técnica é treinamentos, rotulagem, programa de autocontrole, né, todos os monitoramentos, toda a parte de documentação, tá? Tudo isso é de responsabilidade do RT. Então, aqui, ó, o profissional, o RT, né, ele garante a qualidade e a inocuidade dos produtos que a empresa fabrica, responsabilizando-se também por toda a produção. Lembra que eu falei que a carga horária ela é definida pelo conselho? Então, vamos supor que vocês trabalham a sua carga horária de 20 horas semanais, mas aquele estabelecimento, ele trabalha 40 horas semanais. Então, as horas que você não está no estabelecimento também é de sua responsabilidade, porque lá você é responsável por toda a produção. Então, todo o horário produtivo é de sua responsabilidade. E como a gente tinha falado, por qualquer culpa constatada do RT, seja por negligência, imprudência, imperícia ou omissão, o mesmo pode responder civil e penalmente, tá? Por isso que é importante a gente se precaver com todas as documentações, com todos os registros assinados pelos proprietários e manipuladores. Alguns estabelecimentos, eles precisam ter obrigatoriamente um RT, tá bom? Então, principalmente os estabelecimentos de produtos de origem animal. Então, caso tenha uma fiscalização no estabelecimento e seja constatado que aquele lugar precisava ter um RT e ele não tem, né, esse estabelecimento vai estar cometendo uma infração sanitária, de acordo com a Lei Federal 6.437, tá bom? Então, a gente precisa prestar muita atenção, até porque quando a gente vai prestar os nossos serviços, eu vou lá naquele cliente e eu vou prestar o meu serviço para ele. Eu posso trabalhar de responsável técnico, consultor ou assessor. Então, qual serviço você vai oferecer para aquele estabelecimento? Primeiro, você precisa ver se aquele estabelecimento precisa obrigatoriamente ter um RT. Não, não precisa. Então, você pode oferecer o outro serviço que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, não, esse estabelecimento precisa ter um RT. Então, pronto, você vai prestar o serviço de responsabilidade técnica naquele estabelecimento. Esse é o outro serviço que eu estava falando, caso o estabelecimento não precise de um RT, tá? Porque a assessoria, ela é bem parecida com a responsabilidade técnica. A diferença é que você não assina e a carga horária não é definida pelo conselho, é definida por você, tá bom? Então, ela é uma prestação de serviço a longo prazo também. Nos contratos, é sempre importante você consultar um advogado, né, para vocês não ter problemas futuros, nem você nem a empresa, tá? Então, você vai montar um contrato no qual você vai entregar para o proprietário após vocês fecharem
o acordo, fecharem o serviço, tá? Na assessoria, você tem uma frequência de acompanhamento no estabelecimento, então você vai lá sempre também, assim como o responsável técnico, e você vai ter as mesmas funções, você vai elaborar, implementar, acompanhar e monitorar um estabelecimento. Eu já vi casos de estabelecimentos terem um RT, como restaurantes, por exemplo, sem ser obrigado a ter um RT, mas aí é um comum acordo entre o profissional, né, e o proprietário. Mas se não é obrigatório ter um RT, eu aconselho a você oferecer o serviço de assessoria, tá bom? Já a consultoria, ela é diferente das demais prestações de serviço, porque ela é uma prestação a curto prazo, tá? Então, você vai normalmente apenas elaborar um documento específico. Às vezes, eles pedem para você implementar também. Então, por exemplo, eles pediram para você fazer um manual de boas práticas, aí você fez, depois você vai lá na empresa e explica, né, para os manipuladores, para os proprietários, como vai funcionar, o que eles precisam fazer, quais são os controles, né, tudo certinho. Então, são serviços pontuais na consultoria. Você não vai acompanhar o estabelecimento com aquela frequência que tem o RT e que tem o assessor, tá bom? E a carga horária, ela é definida por você. Por quê? Você pode cobrar por este documento específico por hora. Então, para fazer uma rotulagem, eu gasto tantas horas e minha hora é tanto. Ou, se não, você pode já cobrar por documento específico. Então, cada rótulo é tanto, tá? Então, aí você que define também. E como eu havia falado, né, essas prestações de serviços, elas não são somente do médico veterinário. Então, aqui eu coloquei algumas outras profissões que podem atuar na área de alimentos, né, que seria zootecnia, engenharia química de alimentos, nutrição, ciência de alimentos, tecnologia de alimentos. Porém, tem essa frase que eu falo aqui embaixo, ela é muito importante, ó. Ou qualquer outra área relacionada a alimentos, uma vez que a legislação vigente não define qual formação específica este profissional precisa ter. E é aqui que a gente volta a falar sobre a importância da gente consultar o nosso conselho e da gente saber sobre as nossas legislações, porque elas mudam de estado para estado. Porque, por exemplo, eu dei aquele exemplo de que em Minas Gerais, RT só pode ser médico veterinário, mas em outro estado, o zootecnista às vezes pode ser, tá bom? Tirando a parte da fiscalização e da inspeção, essa sim é privativa do médico veterinário, como a gente viu lá na frente, de acordo com a lei, né? Essas outras áreas que a gente pode fazer essas prestações de serviço, alguns outros cursos podem sim também atuar nesta área, desde que não tenha uma formação específica necessária para atuar naquele lugar, de acordo com as legislações, tá bom? E aqui eu coloquei, né, como iniciar, né? A gente, primeiramente, né, a gente precisa ser formados e registrado no respectivo conselho de classe, né? Então, a gente precisa pagar a anuidade todo ano do conselho para a gente poder trabalhar. Porque vamos supor que você fez lá a sua carteirinha, mas depois de um ano você não pagou mais a anuidade e continuou trabalhando naquele estabelecimento. E o conselho, ele fiscaliza também os estabelecimentos. Daí ele chegou lá e pegou você sem pagar a anuidade. Então, você pode correr o risco, né, de perder a sua profissão porque você não pagou a anuidade, porque você não estava trabalhando do jeito que precisava ser feito, tá bom? Então, esse início aqui, para a gente trabalhar com as prestações de serviço, ela é muito importante, a gente seguir elas direitinho, para a gente não ter problemas futuros, tá bom? O segundo passo é você definir o seu nicho de atuação, porque vocês lembram que a gente falou diversos estabelecimentos que podemos atuar?
né? Supermercados, açougue, padaria, laticínios. Então, quando a gente está começando, o ideal é a gente escolher um estabelecimento. Por quê? Depois que a gente pega a experiência, aí sim a gente começa a atender outros serviços diferentes. Mas como a gente pode trabalhar em serviço de alimentação, em varejo, em atacado, indústria de alimentos, escolha um, tá? E eu sempre falo que tem duas formas da gente escolher o nosso nicho de atuação. A primeira é por afinidade, né? Então você escolhe aquela que você mais gosta. Eu adoro trabalhar com leite, então eu quero trabalhar em laticínios. Ou você pode atuar, escolher também, já que você gosta de todas, você pensa o que na sua cidade ou na cidade que você pretende atuar, o que mais está precisando de ajuda. Os açougues da minha cidade são muito ruins, não tem boas práticas, não tem nada. Então, eu escolho trabalhar no açougue, porque eu vou poder ajudar esses estabelecimentos, né, da minha cidade e elevar os seus padrões de qualidade, tá? Então, você pode escolher o seu nicho dessas duas formas. O terceiro passo, né, é escolher a forma de atuação, porque vocês lembram que a gente falou que a gente pode atuar como profissional autônomo, né, pessoa física ou jurídica? Então, para você definir a sua forma de atuação, o melhor é você consultar um contador, porque juntos vocês vão definir qual é a melhor forma para você atuar, tá bom? Normalmente, quando você abre uma empresa, as taxas são maiores do que quando você é um profissional autônomo. Então, por isso que você precisa ver direitinho com o contador qual compensa mais para você, qual é melhor. No meu caso, eu trabalho como profissional contratada, né, CLT, no meu serviço de responsabilidade técnica, e na parte de assessoria e consultoria, eu sou profissional autônoma, tá bom? Então, eu fui na prefeitura da minha cidade e fiz o meu cadastro, tá bom? O quarto passo, dê um nome para sua empresa, né? Então, a empresa pode ser o seu próprio nome, né, como o meu caso, ou também você pode criar um nome específico, tá bom? Quinto passo, você ir aos clientes, né, aos futuros açougues que você escolheu, que você quer trabalhar, você vai até eles e ofereça os seus serviços e fale por que você pode ajudá-los, em que você é importante. Você tem que literalmente vender, né, o seu peixe, você tem que mostrar para ele que é importante ele te ter ali, que você vai ajudar ele em diversas coisas. E é por isso que eu falei que essas prestações de serviço, elas são, querendo ou não, um pouquinho mais fácil de entrar, tá bom? Mas a partir do momento que você entrou nessas áreas, você tem que continuar se especializando, se atualizando, tá? Porque são diversas legislações que a gente tem que seguir e elas mudam o tempo todo, tá bom? O sexto passo, ele é só para quem vai fechar o serviço, né, de responsabilidade técnica. Que lembra que a gente falou de um documento que é a ART? Então, quando você foi lá no açougue e naquele estabelecimento, naquele açougue, né, daquele município, é obrigatório ter um RT. Então, você fechou o serviço com ele, e daí agora você vai dar a entrada junto com o seu conselho de classe, tá? A sua anotação de responsabilidade técnica. E também, né, quando você for oferecer os seus serviços, sempre levar um cartão de visita, fazer um portfólio, né? Tudo isso vai agregar para você no dia que você for lá oferecer os seus serviços para os clientes. Uma coisa que vocês precisam saber, né, não sei se vocês já sabem, mas nessa área de alimentos, né, tirando quem quer seguir a área acadêmica, né, tirando os professores, as outras áreas dessa área de alimentos que a gente comentou aqui, precisa seguir algumas regrinhas, tá bom? Porque a gente trabalha com prevenção, tá? Então, a gente não pode ter unhas compridas, com esmalte, não podemos usar maquiagem lá na empresa, não podemos usar cílios postiço, os homens não podem ter barba, não podemos passar perfume, passar cremes,
Não podemos trabalhar de anel, brinco, pulseira. Por quê? Primeiro, que faz parte de uma legislação que nós temos que seguir, e segundo, porque elas estão nos ajudando, né, a prevenir algum tipo de contaminação. Porque, por exemplo, o pelo da barba pode cair, contaminar um produto. Quando a gente vai entrar na indústria, a gente passa pelas barreiras sanitárias. Se eu higienizar as minhas mãos e eu estiver de anel, eu não vou conseguir fazer uma higienização eficaz, porque eu não consigo tirar os micro-organismos que estão dentro do meu anel, por exemplo, né? Então, todas essas regrinhas a gente tem que seguir, porque é para garantir, né, para prevenir algum tipo de contaminação que a gente pode ter dentro da indústria, tá bom? Já vi, né, fiscal indo nos estabelecimentos de esmaltes, unhas compridas, né? Então, mas não seja esse profissional, né? Por quê? Você tem que explicar ali diariamente para o manipulador que ele não pode usar a unha comprida, porque senão fica com micro-organismos embaixo, que ele não pode passar perfume, porque senão pode passar cheiro, gosto para o alimento. Então, você está explicando para o manipulador uma coisa que ele não pode fazer, está explicando ali a importância, né, dele não fazer aquilo, e aí você vai com a unha comprida, você vai com adornos, daí não faz sentido nenhum, né, porque você está explicando para o manipulador fazer uma coisa e você está fazendo outra. Então, isso não vai dar certo, eles não vão te ouvir, porque você não está sendo exemplo para eles, tá? Então, nessas áreas de alimento, a gente precisa ser exemplo para os manipuladores. Então, a gente precisa, sim, seguir essas regrinhas, tá bom? Elas são muito básicas, né? Mas elas fazem total diferença, tá bom? Eu deixei aqui também este slide, né, para vocês tirarem uma foto ou anotar aí no caderno algumas legislações para vocês estudarem. Como eu disse, né, em qualquer dessas áreas de alimentos, a gente precisa sempre estudar muito e estar sempre atualizadas, né, porque a legislação muda o tempo todo e são diversas leis que temos que seguir, né? Então, eu deixei algumas principais para vocês darem umas estudada. Então, a RDC 216 e a RDC 275, elas falam sobre as boas práticas de fabricação. O RISPOA, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, ou já deve ter estudado, né, que ele fala sobre a inspeção dos produtos de origem animal. Sobre os órgãos fiscalizadores, né, que eu falei para você, a gente precisa saber, por exemplo, eu fechei com aquele açougue e o serviço de inspeção de lá é municipal. Então, eu preciso saber quais são as legislações daquele município para você poder implementar tudo certinho naquele estabelecimento. Então, você tem que estudar os órgãos fiscalizadores específicos, federal, estadual e municipal, tá bom? Cada um tem legislações diferentes. A Organização Mundial da Saúde, tá, e o Códex Alimentares, também é muito importante vocês estudarem sobre o que eles falam, né, e a gente também segue algumas legislações deles, tá bom? E aqui, gente, eu falei, né, para vocês sobre a atuação do médico veterinário e ela, assim, ela é muito ampla, né? Então, você vai escolher, né, uma dessas formas que você tem de atuação e vai focar nela para você já ir poder realizar um bom serviço, né, quando você se formar. E eu deixei essa frase que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Por quê? Às vezes você pergunta para aquele auditor fiscal, quantas vezes você prestou esse concurso? Eu prestei 10 vezes. Imagina se ele tivesse desistido na 5ª vez, na 6ª vez. Ele não era hoje um auditor fiscal, né? Então, a gente não pode desistir, né? Essa área, ela é difícil, mas várias outras áreas, várias outras profissões também são difíceis. A gente precisa se esforçar e não desistir no meio do caminho. Se você sabe que aquilo é o seu objetivo, é com aquilo que você quer trabalhar, então você persiste para poder atuar nessa área desejada, tá bom? Então, eu queria encerrar, né, com essa frase para vocês não desistirem e que o sucesso ele demora um pouco para chegar,
mas uma hora ele chega. Então, você batalhando todo dia, ele vai chegar. E é isso que eu queria falar para vocês hoje, né, sobre a atuação dos médicos veterinários, né, nessa indústria de alimentos, que também é bem abrangente, como a gente viu. E nessa foto aqui, né, eu falei para vocês que a gente não pode trabalhar maquiados, só que essa foto foi um dia que eu fui fazer umas fotos, porque quando a gente trabalha na área de alimentos, e você que é autônomo, o Instagram é uma grande ferramenta para você trabalhar. Então, se você é estudante ou já é profissional, você pode utilizar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, né, e aquele negócio. Quem não é visto, não é lembrado. Então, eu precisei tirar algumas fotos para estar postando lá. E aqui nessa cozinha, né, devido à pandemia, este acampamento ele está fechado. Né, e como ele tem 2 acampamentos, eles estão trabalhando só num, né, bem pouco por causa da pandemia, e a outra está fechada. Então, quando eu fui, né, nesse lugar, nessa cozinha, né, só estava o porteiro, eu e a fotógrafa. Então, só para vocês saberem que eu tirei essa foto, mas não estava trabalhando, tá? Então, quando a gente vai trabalhar, a gente vai, né, sem as maquiagens, sem brinco, sem pulseira, né, tudo certinho. E agora, eu acho que a gente tem um tempo aí para perguntas, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês podem estar perguntando e eu vou respondendo para vocês. Espero ter ajudado vocês, né? Mas se não, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem e eu vou responder aqui, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui na tela algumas perguntinhas para você que a gente tem. Tá. Tá aparecendo aí para você? Ah, apareceu. Jéssica, como você realizou o envio de currículo para as empresas? Tipo, onde você ficava sabendo de vagas e enviava os currículos? Obrigada desde já. Bom, tem algumas formas da gente conseguir achar as vagas de emprego. A primeira é você entrando no site da empresa. Por exemplo, no site da Danone, você encontra diversas oportunidades para trabalhar nessa área, tá bom? Na Nestlé também tem a parte que você pode trabalhar. Então, na JBS, né, que é super famosa, errei. Você também pode falar, tá? Então, você tem diversas empresas que você pode entrar no site e ver se lá tem vaga. Outras formas que eu via também, vagas de emprego, é através de grupos no WhatsApp. Por isso que aquele negócio que eu falei que é importante de você fazer network, porque daí as pessoas te colocam nesses grupos, você tem contatos, né? Então você vê as vagas. No Instagram tem bastante gente que posta bastante vaga diariamente, né? Eu sou uma delas, porque eu vejo através dos grupos de WhatsApp que as pessoas postam. Mas a gente sempre tem uma empresa que a gente quer trabalhar, né? Então, por exemplo, a Danone ou a JBS. Então, é só você entrar no site dessas empresas e lá vai ter a abinha, né? Tipo, trabalhe conosco. E aí você vai cadastrar o seu currículo. É isso. Mais uma. Você acha que essa é uma boa área para conseguir estágio? Sim, na verdade, ela não é muito fácil de conseguir, principalmente agora que a gente está na pandemia, né? Muitas empresas não estão liberando esses estágios, mas ela é sim uma área que é possível a gente conseguir estágio. Eu, né, no meu último ano da graduação, eu fiz estágio em 2 frigoríficos diferentes. Então, a gente, quando quer atuar nessa área, a gente busca, né, esses estabelecimentos, a gente busca profissionais. A melhor forma de a gente conseguir estágio é a gente conhecer ou conversar, né, pedir para quem a gente já sabe que já trabalha lá dentro. Né? Então, você conhece a Jéssica, trabalha lá no abatedouro de peixe. Então, eu vou falar com ela, porque eu quero trabalhar com peixe, para perguntar se ela não tem uma oportunidade para mim de estágio, ou se ela não sabe algum outro estabelecimento que eu possa fazer estágio nesse período. Perfeito. O responsável técnico atua em estabelecimentos privados, mas e na indústria em si? De quem é esse papel? Então, o responsável técnico, ele pode atuar
como prestação de serviço, que é como eu falei, para você ser terceirizado pela empresa ou você ser contratado pela empresa, né? Então, o responsável técnico é da responsabilidade dele na indústria, tá bom? O papel na indústria é do responsável técnico. Só que o responsável técnico, ele pode ser contratado pela própria empresa, então você vai estar lá na folha de pagamento da empresa, você vai bater cartão, né, que a gente fala, que é bater ponto todo dia, no mesmo horário, né, ter aquela rotina e cumprir as cargas horárias definidas pelo conselho, ou você pode prestar o seu serviço. Então, que é você, né, como autônomo, ou você como empresa, você é um serviço terceirizado, né, você vai prestar o serviço de responsabilidade para a empresa. Mas, independente, se você trabalha de RT contratado pela empresa, ou se você realiza prestação de serviço dentro dos estabelecimentos, né, o papel do RT, né, cumprir com todas as legislações e garantir a segurança dos alimentos. Não sei se ficou claro essa resposta. Ficou, vamos para a próxima. Tá bom. Apareceu aí para você? Não? Apareceu. Jéssica, você recomenda alguma pós-graduação para adquirir mais conhecimento na área? Gente, a pós-graduação mais não reconhecida, mas assim, uma das melhores que a gente tem aqui hoje é da IFOP, né? Ela tem diversos profissionais, assim, excelentes, inclusive vocês podem até entrar aqui, né, no YouTube e colocar IFOP, vocês vão ver diversas aulas que tem disponível gratuita, né, para você poder ver se você realmente vai gostar daquele curso, se você quer realmente prestar essa pós-graduação. Então, eu acho que eu indicaria a do IFOP. Perfeito. A gente tem um monte de comentário aqui de pessoas que disseram que foi muito bom, te dando parabéns. Tá, obrigada, gente. Acho que todo mundo gostou. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou te agradecer, então. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje para começar o nosso ano de 2021 tão bem assim. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Obrigado, né, por todo mundo que estava aqui prestigiando. E é isso, boa sorte para todo mundo, né? Se vocês estão na graduação ainda, continuem estudando, vão atrás dos estágios, né? Tudo é possível, então corram atrás, vai dar tudo certo, tá bom? E o que vocês precisarem de mim, vocês podem me chamar no Instagram, podem me chamar, que eu estou sempre ajudando todo mundo que me pede, né? Então, é isso. Obrigada a todos. A gente tem uma última pergunta, Jéssica, de tá. última hora. Tá. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre a não obrigatoriedade de contratação de médicos veterinários como responsável técnico na indústria. Isso, na verdade, aconteceu em um estado específico, né? Que foi decretado, que eles definiram lá que não precisava ser o médico veterinário RT. Mas eu acho isso errado, porque vocês viram que a gente tem diversos outros profissionais que eles podem atuar na área de alimentos também. Porém, o médico veterinário, ele é o único que, durante a sua graduação, ele estuda o animal num todo, né? Desde a parte de sanidade até a parte na indústria. Outros cursos não estudam essa parte que a gente estuda na veterinária. Então, eu acho que é errado o médico veterinário não ser o responsável técnico da indústria, como a gente viu naquela legislação, é de competência privativa nossa, né, de nossa responsabilidade, porque somente no nosso curso a gente vai ter todas as disciplinas necessárias para a gente poder atuar nessa área, tá? Isso aconteceu, né, recentemente numa cidade específica, mas, né, vamos torcer para que isso não vá para frente. Mas, se for também, né, tem diversas outras áreas para a gente poder estar atuando também, como a gente viu aqui, né, o campo de atuação é bastante e temos áreas aí para todos os profissionais trabalharem, tá?
Perfeito. Muito obrigada, então, pela sua presença. Até a próxima. Imagina, eu que agradeço, gente. Tchau, E boa até noite, mais. gente. Boa Tchau. noite. Ah, e para quem quiser o certificado, a gente mandou um link que vocês podem responder o formulário, tá? Então, é só responder esse formulário aqui que a gente vai enviar. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.